técnico hoje ele não tem muito tempo, assim, na verdade são muitos clientes para atender e assim, cada hora do técnico é muito importante. E aí eu tenho diferentes tipos de sujidades, por exemplo, se eu trabalho num segmento onde tem uma cozinha, próximo de uma cozinha, algum processo assim, eu tenho muita gordura. Então, a galera que trabalha com refrigeração, ou a galera até que trabalha com ar-condicionado em processos similares, é muita gordura. Muitas vezes eu trabalho em indústria, onde eu tenho muito particulado, talvez de terra, de sedimentos similares a esse. E eu tenho algumas condições onde a sujeira é do dia a dia da casa do cliente. Por exemplo, em casa, se eu vou lavar lá o quintal, eu uso um produto. Se eu vou lavar a louça, eu uso outro produto. Se eu vou deixar um cheirinho na casa, eu uso outro produto. No ar-condicionado, é um produto para tudo? Ou como que funciona? Como que eu consigo otimizar a limpeza para ganhar tempo com diferentes tipos de produto relacionado a diferentes tipos de sujidade? Qual é a solução que eu tenho também para o técnico? Isso é interessante, o técnico saber, já anota. Isso é interessante, isso é muito importante, porque às vezes a gente trata qualquer sujeira como qualquer sujeira. E não é assim que funciona. Quando a gente usa um produto químico para fazer uma limpeza de qualquer superfície que seja, a gente está usando produto químico para facilitar a nossa vida. Então não adianta eu usar um produto químico para uma determinada coisa, sendo que poderia ter algo melhor. Então, os produtos são diferentes por conta disso. Então, no caso da GAT, a gente tem uma linha completa, onde tem vários pHs, por exemplo. E o pH é a chave de ouro, é para você entender. O que é pH, para quem não conhece? O que é o tal desse pH? Então, o pH, ele determina o nível de acidez ou alcalinidade de um produto. Perfeito. Né? A gente fala de OH-, hidroxila, a gente fala de H+, né? Mas essas coisas assim, vocês não precisam nem se preocupar muito. Perfeito. É mais uma questão de ação. Então, quando tem alguma coisa muito alcalina, a gente usa normalmente para gorduras, porque as gorduras, elas tendem a ser quebradas quando usa alcalino. E aí, por exemplo, a gordura, normalmente, quando está sólida, ela é difícil de remover. Então, vamos supor... Muito difícil. Exatamente. Vamos supor, você está com um ar-condicionado num ambiente que é uma cozinha, que tem muita gordura ali impregnada. Se você usar um produto alcalino, ele vai facilitar essa remoção. Porque se a gordura está sólida ali, impregnada, grudada na superfície, você precisa de alguma coisa que derreta essa gordura, para ficar mais fácil de remover, porque a gente quer facilidade. Então, o alcalino faz esse serviço. Ele divide uma molécula que é grande de gordura em duas moléculas pequenas que são líquidas. E aí você consegue remover com mais facilidade. Por isso que os produtos alcalinos são destinados a sujidades gordurosas. Perfeito. Agora, como outro exemplo que você me deu, a gente tem um ar-condicionado e um ambiente que tem mais sujeiras minerais, né? Que são terras, essas coisas assim. Aí a gente parte para o ácido, porque o ácido é aquele que gosta de minérios. Então, quando a gente lida com o Jato Plus, por exemplo, ele vai remover essas sujidades que são mais grotescas de origem mineral. Então, ferrugem, resíduos de calcário, que normalmente é água passando muito tempo ali, até sujeiras mesmo de sílica, areia que está impregnada ali no ar, o ácido ele tira com mais facilidade, porque ele tem essa compatibilidade para remoção. Então, a gente escolhe entre ácido e alcalino dessa forma. E aí o técnico ele ganha tempo no processo de limpeza, é isso? Muito. Se você usar, por exemplo, um ácido para remover uma gordura, ele vai remover, mas não vai ser com tanta facilidade, vai demorar mais. Então, por isso que esse jogo do pH, o jogo de escolher qual que é o tipo de produto certo para o tipo de sujidade que você está precisando remover, é a chave de ouro. Aí você consegue fazer um trabalho mais rápido, mais fácil, né, e mais assertivo, porque você tem o produto certo para aquele tipo de sujidade, você já vai preparado. Fantástico, interessante isso. Eu acho que é uma ciência, porque geralmente o que acontece, né? Vou para a nossa casa, quando eu tenho alguma coisa incrustada, às vezes eu coloco lá a temperatura, coloco lá a canequinha para ferver, para soltar a sujeira, mas se eu utilizar o produto correto, então eu evito esses processos, né? E nem sempre eu consigo esfregar uma condensadora, é difícil esfregar um alhetado, né? Por mais que hoje eu tenha algumas escovas que eu consigo esfregar ali, ou até alguns pincéis, é muito difícil você conseguir esfregar. Então, acho que o processo de limpeza ele tem que ser feito com o produto correto para ganhar tempo. Agora, vamos entrar no negócio aqui. Eu, às vezes, vou num lojista, e aí eu tenho lá o produto da GAT Química, geralmente 5 litros, né? E aí tem um outro produto ali, talvez de um outro fabricante, e aí o produto do fabricante, ele tem, sei lá, R$40 o produto. Aí o da GAT é um pouquinho mais, os mesmos 5 litros. O que diferencia, às vezes, o preço? O produto é a mesma coisa? É diferente? Como que funciona isso para chegar... Qual que é o diferencial hoje de eu pagar um pouquinho mais nos 5 litros da GAT? Como que funciona isso? Bom, também é uma coisa bem legal de se falar. Alguns produtos, assim, você tem vários produtos no mercado para limpeza. Pode ser de ar-condicionado, pode ser de qualquer tipo de segmento. Mas os produtos se diferem em custo justamente pelo valor agregado que ele te entrega.
E aí esse valor agregado pode ser diversas coisas. Mas se a gente for pensar em efetividade ali de limpeza, muitos produtos são semelhantes na indicação, mas dentro da composição, eles são muito diferentes. Então, tem que se olhar para isso também. Os produtos da GAT, eles são produtos formulados com muitas matérias-primas. A gente pensa em cada necessidade ali do produto. Como, por exemplo, eu falei para vocês a diferença de ácido e alcalino. Só que, quando a gente lida com um produto neutro, por exemplo, para fazer uma limpeza, ele tem que ser neutro. E neutro não tem a vantagem de ser ácido e alcalino. Então, você tem que ter dentro desse produto neutro todas as matérias-primas necessárias para fazer uma limpeza bem feita, para não deixar resíduo, para fazer uma limpeza que realmente atenda o que o cliente quer. Então, se a gente colocar lá só água e detergente lá dentro, a água aí tem seu ativo, vai limpar, mas vai limpar aquela limpeza básica. Agora, se a gente coloca várias matérias-primas ali, dedicadas cada uma para um tipo de sujeira ali dentro, você tem uma eficiência maior. E é isso que a gente faz aqui dentro. Então, talvez o nosso custo ele seja maior, mas a gente está entregando a questão da eficiência de limpeza também. Tem uma questão também do pronto uso, né? Tem a questão da diluição também, né? Opa, Também tem a questão diluição, de como é que diluição. funciona isso? A diluição, eu vejo aqui nas redes sociais, principalmente da GAT ali, quando as pessoas usam o nosso pronto uso, eu vi lá um comentário, a gente conseguir fazer limpeza de 8 máquinas, 10 máquinas com esse pronto uso. Beleza. Não tem ideia quando quer na ponta o pronto uso o nosso clean neutro. Vamos supor que é R$30. Beleza, R$30 é o pronto uso lá na loja. Né? O técnico vai pagar R$30. Mas ele limpou 10 máquinas. Vamos arredondar para 10 aqui. Tá. Né? Aí você vai comprar um BR Plus, por exemplo. Concentrado, que é concentrado. Que é bem mais caro e o preço, mas quantas máquinas eu consigo fazer com aquele galão de 5 litros? Né? Daí você... Para 60, 80, 90 máquinas, você consegue fazer uma limpeza com o BR Plus. Então, aí você vai fazer a tal da regrinha de 3. Né? Gastei R$30 para fazer 10 máquinas e gastei R$100 para fazer 50 máquinas, 60 máquinas. Aí, o que é o mais econômico para o instalador? Né? Uma coisa é o mais barato e mais caro, mas o que é o mais econômico para o instalador? E às vezes também... O técnico, ele também gosta, ele não consegue às vezes enxergar o benefício do custo, tá? Ele não quer enxergar isso nesse momento, o benefício do custo, ele vai mais para a praticidade. Tá. E a praticidade, ele pode pagar um pouco mais caro num pronto uso, né? Ele acaba pagando um pouco mais caro, se a gente for falar assim, por quantidade de máquinas, mas ele tem a vantagem da praticidade, não precisa pegar para poder fazer todo o trâmite lá da diluição e vai direto, né? Então, a GAT também ela vai para esse lado, tanto de criar produtos economicamente, financeiramente econômico para o instalador. Perfeito. Né? Porém, também cria produtos onde tem também a praticidade do uso, né? Para ter a agilidade no processo. Tem os dois lados aí. Aí é para todos os gostos do cliente. Aí, né? Boa, e eu acho que a diferença de fato é isso, né? Porque uma vez eu fiz a conta com o BR Plus, que é um produto alcalino para a gente limpar gordura, então para a galera que trabalha aí. E, cara, se você diluir ele chega a dar 25 litros de produto diluído. Ou seja, eu com um galão daquele, eu faço 25 litros de produto diluído para uma aplicação mais leve, né? Então, acho que também faz muito sentido isso. Então, às vezes eu tenho um produto já de 5 litros também, que é pronto uso, e aí eu tenho um produto que vai fazer 25 litros. Então, quando você calcula, eu lembro que ficava coisa de R$1 para você fazer manutenção no ar-condicionado. Então, acho que o técnico, quando for fazer a compra, ele precisa entender isso, né? O que é pronto uso, que está tudo bem, é rápido, é prático, já está aqui, eu faço. Mas eu, particularmente, eu gosto de ter o produto para diluição, porque não são todas as limpezas que eu faço na parte de gordura, por exemplo, que eu tenho a mesma intensidade de sujidade no equipamento. Às vezes eu tenho um produto que está com uma película bem menor de gordura, então eu não preciso aplicar um produto tão concentrado, então eu posso diluir e eu estou economizando dinheiro. Hoje o técnico, se ele utiliza o produto puro jogando na máquina, está rasgando dinheiro, ele precisa diluir. Então eu acho que o grande segredo é isso, saber o processo de diluição, a diluição correta para o tipo de sujidade. É algo leve? Opa, eu posso diluir com mais água. Opa, é algo intermediário? Opa, eu posso diluir com uma quantidade intermediária de água. Ou é algo bruto? Eu posso fazer uma diluição menor, que aí eu consigo ter velocidade na limpeza. Porque eu já passei por experiências há tempos atrás, que eu aplicava um produto, eu tinha que esperar lá 10 minutos. Aí enxaguava, aí não ficava bom. Aí eu aplicava de novo, tinha que esperar mais 10, 15 minutos para agir. Enxaguava, não ficava bom. E aí, às vezes, utilizando o produto correto, com o pH correto, eu aplico ele uma vez, deixo ele agir no tempo necessário, quando eu já enxago, está pronto. Imagina o quanto de tempo eu ganho. Se eu falo de uma máquina que eu economizo 10 minutos, imagina numa planta que eu tenho 10, 15 máquinas. Sim. Então, eu ganhei quase metade do dia só
fazendo o processo de limpeza com o produto correto. Então, eu acho que na ponta do lápis a gente tem que fazer essa conta. Acho que faz sentido, Ana, essa. A concentração dos nossos produtos é realmente o nosso diferencial. Sem dúvida. E agora um mito que muita gente no mercado, né, fala é o seguinte: o produto químico, ele estraga o ar-condicionado, o produto químico estraga, sei lá, o porcelanato do cliente, o piso do cliente. Como é que funciona isso? O que acontece? É o produto, é a utilização? Vamos entrar nesse assunto, que é uma dúvida de muita gente que nos assiste aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com a utilização, porque antes de mais nada, você está lidando com produto químico. E eu, como química, eu tenho que dizer para vocês que produto químico ele precisa ser usado consciente. Então, se você está lidando com ácido, está lidando com alcalino, está lidando com neutro, você tem que cuidar dele e do ambiente sendo um produto químico. Então, a gente tem que tomar cuidado com diluições, tempo de contato, até porque isso é o diferencial quando você vai aplicar em tempo de contato e concentração. A gente quer cuidar da superfície do aparelho, colocando essas duas informações para que vocês saibam o momento certo de tirar o produto, fazer a análise da superfície, precisa reaplicar, faz de novo a diluição, reaplica. Isso é tudo cuidando de vocês e também do aparelho. Então, essa parte é muito importante. O uso do EPI. Então, às vezes as pessoas acham que qualquer produto você usa sem EPI. E não dá, né? É uma das coisas que a GAT também está tentando conscientizar os nossos próprios clientes. Usem EPI porque é uma coisa que vocês acham que não vai fazer diferença, mas quando acontece é que faz diferença e a gente percebe a importância disso. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente fala do técnico, né, do cara que está em campo limpando ar-condicionado, mas esses dias eu comecei a ler alguns rótulos, né, de produtos que nós utilizamos para dentro de casa. Tem produto ali que eles pedem para você usar luva, para usar óculos no manuseio. Então, por às vezes está no automático, o técnico já está subindo a escada, mas é um minutinho de atenção que pode evitar problema. Eu digo, não estou falando só de produto químico no processo de manutenção, não. Estou falando dentro de casa mesmo. Então, tem produtos que você só pode utilizar se tiver um lugar ventilado. Então, assim, eu acho que hoje o técnico ele precisa olhar um pouquinho mais para se qualificar tecnicamente.